Seguindo com o Jornal da Manhã Patos, o Banco Central alterou o regulamento do Pix para excluir chaves de pessoas e empresas cuja situação não esteja regular, na Receita Federal. Saiba o que muda na reportagem de Gustavo Rubim. Segundo a autoridade monetária, a medida visa aprimorar a segurança das transações e impedir a aplicação de golpes via Pix, utilizando nomes diferentes daqueles armazenados na base de dados da Receita Federal. O chefe da instituição em Patos de Minas, Juliano Magalhães, falou sobre a medida. O que acontece com a resolução do Banco Central, o impacto na Receita Federal, é porque aquele contribuinte que está com CPF ou CNPJ nas situações, vamos lá, CPF primeiro, suspenso, nulo, cancelado ou titular falecido, são situações que o cadastro está irregular na Receita Federal, exceto o titular falecido, porque uma pessoa falecida ela não pode ter o Pix. Mas a questão do suspenso é uma ausência de algum dado cadastral ou algum dado inconsistente ou errado. O nulo é aquilo que houve fraude. Então, se houve fraude, o CPF foi nulado, desde a data da criação dele. E também a questão do cancelado é quando houve alguma duplicidade ou identificou-se também uma fraude, mesmo que seja de risco menor. Já o CNPJ, situação inapto, por exemplo, é aquele que está abandonado, vamos dizer assim, que ele não está prestando as informações corretas para a Receita Federal, como as declarações obrigatórias. A questão de baixado, que a empresa já encerrou, e suspenso, ele está suspenso ou por motivo judicial ou por questão também administrativa. Então, esses CNPJs e os CPFs nessas situações, pela resolução do Banco Central, estão impedidos aí de continuar utilizando o sistema Pix para pagamento. As novas regras de uso do Pix devem afetar 8 milhões de chaves ligadas ao cadastro de pessoas físicas, segundo o chefe adjunto do Banco Central. Já a Receita Federal ainda não apresentou um número definido. A estimativa é de que cerca de 10 milhões de CPFs sejam afetados. A situação é o seguinte, a Receita Federal, mediante a resolução do Banco Central, já solicitou, o gabinete da Receita Federal já solicitou as coordenações envolvidas para fazer esse levantamento. Então, a nível de Brasil e a nível local, não temos essa informação devido com essa resolução agora que foi demandado essa atribuição, para ver os impactos que pode causar no atendimento da Receita Federal. O chefe da Receita Federal em Patos de Minas, Juliano Magalhães, explica como as pessoas podem verificar se estão em dia com a Receita Federal e diz que não é preciso alarde por parte da população. O contribuinte, se ele ficar preocupado, se eu estou nessa situação de irregularidade junto à Receita Federal, tanto o CPF como o CNPJ, é uma simples consulta no site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, com os dados do CNPJ, os dados do CPF, e se a situação estiver regular para o CPF, é situação que está ok, está 100% regular. Agora, a pessoa jurídica, o CNPJ, tem que estar na situação ativa. Então, essas duas consultas podem ser feitas no site e a gente orienta o contribuinte que está na situação de irregularidade, que a Receita tem os canais de atendimento via internet, e-mail, para resolver o próprio ECAC, que é um atendimento eletrônico com a senha GovBR, para poder regularizar essa situação. De forma nenhuma precisa ficar em desespero, sair correndo procurando as unidades da Receita Federal. Inclusive, as unidades atendem mediante agendamento, e alguns casos sem agendamento, mas são casos específicos. E é melhor consultar o site e procurar os canais de atendimento, principalmente os virtuais, são mais simples e mais fáceis, uma vez que o contribuinte não tem que se deslocar da sua residência para resolver o problema.